Olá, boa noite. Eu sou a professora Clébia Sampaio, especialista em redação, e hoje vim dar algumas dicas para você sobre a redação do SSA 3. Muita gente aqui do estado de Pernambuco e de alguns estados vizinhos vão fazer nesse final de semana a terceira etapa do vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, a UPE. É um vestibular seriado, os estudantes fazem três etapas. A primeira etapa com os conteúdos do primeiro ano, a segunda etapa com os conteúdos do terceiro ano e a terceira etapa com os conteúdos do terceiro ano do ensino médio. Mas muita gente que se prepara, por exemplo, para o Enem, precisa entender que há uma diferença entre a redação do Enem e a redação do SSA, assim como outros processos seletivos também que acabam colocando critérios próprios de correção. Mas é muito importante dizer que os critérios de correção, no geral, eles são muito parecidos, porque, na verdade, não é uma banca que criou os critérios de correção. Esses são critérios de textualidade, que precisam orientar, por exemplo, o corretor para que ele corrija a redação, levando em consideração se o candidato respeitou o gênero, respeitou a proposta, se tem coesão, se tem coerência, se respeitou a norma padrão da língua portuguesa. E, basicamente, são esses critérios também que nortearão a correção da redação. Mas é importante a gente entender que para a correção do SSA, a gente precisa entender, né, que há algumas diferenças em relação à redação do Enem. Por exemplo, no Enem, o título é opcional. Então, a gente sempre orienta para os estudantes que vão fazer o Enem que não coloque, né? Na dúvida, você não coloca, porque o título acaba sendo um elemento do texto. O título precisa dialogar com aquilo que está dentro do texto. Nesse caso, o título na redação, ele precisa, de fato, estar relacionado àquilo que você diz dentro da sua redação. Ou seja, é como se você fosse fazer uma apresentação do que o corretor, a pessoa que está lendo o seu texto, vai encontrar dentro do seu texto. Não é obrigatório a apresentação de uma proposta de intervenção detalhada, como no Enem. Mas o que vai determinar se você precisa colocar uma intervenção ou não é o tema. E aí eu falo de uma intervenção no sentido de você dizer, muito superficialmente, que uma situação social precisa de uma intervenção, mas você nem precisa, se você não quiser dizer quem tem que fazer essa intervenção. A conclusão, diferente da conclusão do Enem, já que a banca não pede proposta de intervenção, já que os temas, as frases temáticas, elas são elaboradas um pouco diferente, a conclusão ela deve ser feita a partir de um modelo síntese. Para quem só treinou redação modelo Enem, é importante dar uma olhadinha o que é a conclusão síntese. Só para te dar um exemplo, a conclusão síntese é mais ou menos o que você faz na construção do parágrafo. Todo parágrafo é como se fosse uma micro-redação. Você começa a introduzir um assunto, você discute esse assunto e você precisa finalizar as ideias fazendo, né, uma síntese daquilo que você disse dentro do parágrafo. Eu estou usando como exemplo o parágrafo. Então, é mais ou menos isso que você faz para construir uma conclusão síntese ou uma conclusão resumo. Essa conclusão resumo, ela deve reforçar aquilo que você disse dentro do seu texto. Deve demonstrar um ponto de vista, né, que você colocou dentro da redação. Por exemplo, vamos criar uma hipótese aqui que o tema da prova domingo vai ser sobre saúde mental. E saúde mental dos estudantes, né? Saúde mental dos estudantes. E aí você vai dizer, né, ao longo do seu texto, que é muito importante que os estudantes busquem esse apoio de saúde mental, ou que as instituições ofereçam uma orientação psicológica para que os estudantes possam lidar com os desafios que é ser universitário. E aí você vai usar os mesmos esquemas de repertório que você utiliza
nos textos do Enem, porque, na verdade, né, quando a gente estuda para o Enem, é que a gente dá esse nome de repertórios, mas a gente chama de informatividade. Uma redação precisa ter informatividade e na composição dos seus parágrafos. Agora, também evite aqueles repertórios pré-fabricados, prontos, porque eu tenho certeza que a banca da UPE está ligada nesses textos pré-fabricados e você pode, com certeza, perder pontos. Mas é necessário que você coloque repertórios referentes ao tema. E aí eu estou falando sobre saúde mental dos estudantes, eu posso falar, por exemplo, não sei, de repente, da Anise da Silveira, a primeira psiquiatra brasileira a criar um método de terapia a partir de produção artística, por exemplo. E na conclusão, depois que você disse tudo isso, que você falou que é importante, que o estudante tem esse apoio, você só vai reafirmar isso. Você pode até usar o termo em síntese, percebe-se o quanto a saúde mental será importante para a formação acadêmica de um estudante. Por isso, todos os estudantes ou as universidades, as instituições educacionais de nível superior devem oferecer algum tipo de apoio para que o estudante, para que o acadêmico, para não repetir estudante, para que o acadêmico consiga concluir seu curso. Não está a melhor conclusão síntese, mas eu acho que eu dei um exemplo aqui interessante para você. Outra coisa também, a banca, diferente da banca do Enem, né, a banca do Enem, não é que ela não dê valor à questão gramatical, mas a questão gramatical ela é corrigida com os mesmos, a mesma pontuação dos outros critérios, né, que vale de 0 a 200. Na produção do SSA, os 40 pontos, pelo menos, correspondem aos critérios gramaticais. Então, se você anda aí ainda esquecendo pontos, ainda deslizando nas questões ortográficas, dá uma revisada nos teus textos para que você não acabe perdendo pontos nesse critério. Outra questão muito importante que a gente precisa entender é que a conclusão, resumo, ela não é somente sintética por causa do tamanho da conclusão que você vai fazer. É porque ela precisa retomar os argumentos principais que foram abordados na sua redação. E aí você pode estar em dúvida, como é que eu faço a divisão dos parágrafos na distribuição de linhas? Eu uso os mesmos critérios que eu usei no Enem, por exemplo. Nós sempre indicamos de 8 a 9 linhas para um parágrafo. Considerando que a folha de redação da UPE também tem 30 linhas, você pode fazer essa distribuição. Lembrando que a introdução é sempre o menor parágrafo do seu texto, a conclusão, né, porque muita gente aperta o texto nos desenvolvimentos, já que precisa de muitos elementos na conclusão, quando se trata de Enem, a conclusão do SSA tranquilamente você consegue fazer em 5, 6 linhas. A não ser que você queira, né, fazer essa retomada dos argumentos que você colocou na redação de uma forma mais explicada, mais detalhada, mas esse detalhamento não tem nada a ver com aquele detalhamento que você faz para a redação do Enem. Outra coisa que preocupa muitos candidatos que vão fazer o SSA3 e tem gente que está só esperando esse resultado para escorregar no tobogã da felicidade e já cair na universidade, é a questão do título. Eu, como professora de redação, eu gosto muito de textos titulados, eu gosto muito de títulos nos textos. Inclusive, eu acho que eu e você com toda certeza, quem gosta de ler já comprou um livro pelo título. Eu, por exemplo, adoro, meu gênero literário preferido é o gênero conto, e muitas vezes quando eu compro livros de contos, eu folheio o livro, né, porque ninguém senta para ler um livro de contos inteiro, você vai lendo ele aos pouquinhos, eu sempre escolho, as minhas escolhas, elas são alternadas e referentes a os títulos dos contos. O título deve ser sempre uma síntese sobre a redação. Ou talvez ele deve dialogar com o que você trouxe na redação. Eu tenho alguns modelos de redação aqui
de uma edição passada do SSA, em que eu percebi, estudando esses mais de 20 textos, são textos reais do SSA, eu percebi que muitos estudantes usaram a criatividade no título para chamar a atenção da banca em relação àquilo que tinha sido realmente discutido dentro do texto. Geralmente, a gente dá um conselho para o estudante de titular a redação depois que ela está feita. Porque você pode ou ir para a conclusão e separar termos que são chave para você construir o título do seu texto, ou você pode fazer essa escolha desses termos a partir do que você desenvolveu, e é importante também lembrar que se houver verbo no seu título, você bota ponto final. Se não houver, não precisa. Todas as palavras do título precisam estar escritas em letra maiúscula? Não, somente a primeira palavra você vai construir em letra maiúscula. Kleber, quantidade de palavras para o título. Lembre-se que seu título não é o tópico frasal da sua redação e lembre-se que o título também não é o primeiro período da sua introdução. Então, um título legal, entre 4 e 5 palavras, escolher muito bem esses termos, lembrar que eles precisam estar relacionados com o tema, e para ficar talvez mais claro para você, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de redações. Inclusive, essas redações, elas são redações reais, né? Elas estão escritas a partir de como o candidato fez a redação, deixa eu só encontrá-las aqui, de como o candidato fez a redação, e tá com a letra original, tá? É uma cartilha que tem na internet de um estudante, e aí esse estudante, ela se reuniu com outros colegas que também passaram na UPE e pediu o espelho dessas redações e disponibilizou. É, inclusive, maravilhosa, né? Fez esse trabalho para a gente. Eu vou mostrar a vocês, certo? Eu não sei, eu não vou dar muito zoom aqui, porque talvez não dê para enxergar, porque vai perder um pouco da qualidade, mas se visualmente você olhar para essa redação, você vai ver que não tem muita diferença. Na verdade, não tem diferença nenhuma da questão estética, da questão estrutural de uma redação. Quem faz redação em todo o processo, porque toda redação dissertativa argumentativa para fins de seleção vai ter introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Se vocês olharem para essa redação, né, direitinho, porque primeiro eu sempre faço esse olhar mais técnico, mais estético, para depois ver o conteúdo. Por exemplo, aqui na introdução, a gente vai ter, ó, 6 linhas, que é um número interessante para que você não ultrapasse um limite e acabe deixando a introdução maior do que os outros parágrafos. Depois a gente vai ter os desenvolvimentos, né? Esse desenvolvimento aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, e aí você vai perceber também que a redação tem uma letra reduzida. Por quê? Provavelmente quem fez essa redação também treinava para o Enem e sabia que o seu texto precisava ter bastante conteúdo, né? Que é o que a gente chama de repertório, mas a gente também chama de informatividade dentro do seu texto, que mostra que você sabe dissertar e também argumentar sobre o tema. Lembrando que esse tema aqui foi sobre o protagonismo jovem. É, eu não, acho que não existia, não tinha a palavra importância. Daqui a pouco eu mostro o tema direitinho a vocês, mas era sobre o protagonismo jovem. E essa redação, ela trouxe uma organização, não só linguística, né, mas uma organização que eu vou chamar de criativa. Eu não vou fazer a leitura da redação toda, mas eu posso disponibilizar ela para vocês depois, é só vocês me pedirem pelo direct do Instagram. A gente vai ter aqui na introdução, não sei se você está enxergando, mas eu vou fazer a leitura para você, certo? A introdução começa assim. No cenário tópico, Aldous Huxley, e eu não sei se eu estou pronunciando bem, mas é um livro que eu gosto muito, O Admirável Mundo Novo, se apresenta como uma perfeita sociedade, a qual os jovens têm extrema importância para a coesão social, uma vez que são ensinados a fiscalizar as instituições
em si mesmas. É importante, claro que a gente sabe que muitos estudantes muitas vezes não sabem, nunca leram a obra, citam porque ouviram falar, mas é muito importante que a contextualização de fato esteja coerente. Admirável Mundo Novo, que é uma obra fantástica, inclusive ela é muito atemporal, ela dialoga muito com hoje, vai mostrar muito essa coisa dos jovens conduzirem a sociedade. E toda a sociedade ser moldada para atender esses jovens, né? As festas, inclusive, essa sociedade, né, perfeita, ela é moldada para que ninguém se sinta triste. E quando alguém se sente triste, eles tomam o soma, que é como se fosse uma pílulazinha, para que eles voltem a ser muito felizes. Então, para que essa sociedade ela funcione bem e ninguém reclame, ninguém tenha nada a reclamar, os jovens têm que fiscalizar se está sendo oferecido todos aqueles serviços para deixar todo mundo feliz. E aí são os jovens responsáveis por isso. Esse repertório, o que a gente chama de informatividade, está dialogando com o tema? Tá perfeito. Aí ela continua dizendo o seguinte: no entanto, esse cenário da atuação juvenil não se apresenta completamente moldado na realidade, apesar de ter possibilidades, até mesmo a mãe das revoluções em prol da igualdade. Peraí. A mãe das revoluções em prol da igualdade, apesar de ter possibilitado até mesmo a mãe das revoluções em prol da igualdade. E aí, o argumento aqui era muito inteligente na linha 4, né? Não é aquele argumento de dizer assim, não existe isso. Ela está dizendo assim, que ela, ele, eu não sei quem fez a redação, mas às vezes a gente usa um pouco da psicolinguística para fazer essas afirmações, né? Eu não sei, mas imagino que foi uma menina. E a mãe das revoluções em prol da igualdade, a Revolução Francesa. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Ela continua, né, com essa ligação entre o que foi dito do cenário do livro, ela traz para a realidade, no segundo parágrafo, e ela diz que não é completamente a vivência que nós temos hoje, esse protagonismo dos jovens no livro Admirável Mundo Novo. Porém, o protagonismo que nós temos na sociedade real e não ficcional do livro já gerou até uma revolução, que ela chamou de Mãe das Revoluções, que ela chamou, que ela acabou apontando aqui a Revolução Francesa. Aí ela diz: visto isso, é fundamental analisar a importância do protagonismo jovem no corpo social, bem como os entraves primários para a consolidação desse dinamismo. Aí você me pergunta, Kleber, eu preciso de tese, assim como eu construo a tese do texto para o Enem? Sim, a tese, minha gente, é característico de um texto dissertativo. A tese são os apontamentos, eu sei que alguns professores chamam teses, eu chamo de situações-problema, que não é necessariamente um problema, mas são dois pontos que você escolhe para falar do tema em geral e apontar quais são os dois pontos de vista que você vai defender ao longo do texto. No caso dela aqui, ela está dizendo que é importante esse protagonismo e esse protagonismo vai gerar essa consolidação, né, dessa dinâmica social, como aconteceu para que a Revolução Francesa acontecesse e o que acontece similar, o que é narrado no livro Admirável Mundo Novo. Aí ela continua dizendo: a princípio, vale ressaltar que a efetiva participação do jovem no âmbito sociopolítico garante um melhor direcionamento até a sociedade, até uma sociedade mais justa. Isso acontece pois esses têm quase que por essência um espírito de mudança e progresso que os direciona ao imprescindível papel, por serem a maioria e que vão lapidar o futuro, um futuro mais igualitário por meio de constantes quebras de paradigmas. Nessa continuação, é porque é como a letra está pequenininha, talvez vocês não estejam enxergando, nessa continuação ela traz como repertório a Primavera Árabe.
e ela destaca novamente que foi o protagonismo juvenil que motivou e que talvez transformou a Primavera Árabe em um evento sociopolítico tão grandioso. No Desenvolvimento 2, ela continua repetindo essa importância dos jovens, do protagonismo juvenil, como, por exemplo, ela vai falar de que os jovens, mais uma vez, foram protagonistas de outros eventos sociais, como aconteceu em 1964, quando os jovens se posicionaram em relação ao contexto político, e ela vai falar também do livro Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago. Inclusive, muito cuidado quando você for citar essa obra, é importante que você se aprofunde, pelo menos parcialmente, no que ela diz. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, né, porque eu posso disponibilizar esse texto para você fazer uma análise da construção argumentativa, é a conclusão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a conclusão para te mostrar aqui, justamente para te mostrar o que seria essa conclusão síntese. Perceba que os desenvolvimentos, ele acabou respeitando esse limite de entre 8 e 9 linhas. A conclusão foi feita em uma, duas, três, 4 linhas. Porque como você não vai precisar daqueles 7 elementos obrigatórios que você faz na conclusão para o Enem, você só precisa fazer uma retomada de tudo que você disse no texto. Parcialmente, eu fiz uma leitura para vocês. Olha o que ele diz na conclusão. Em síntese, percebe como a presença ativa dos jovens cidadãos é imprescindível para o projeto de uma sociedade realmente equilibrada, coesa e equilibrada, já que esses são os que massivamente fabricam e, é, e asseguram o futuro. Portanto, encaminhá-los corretamente a essa posição de centralidade decisória também é permitir, em alguns anos, que o mundo seja tão admirável e harmônico como aí ela cita o autor do livro que ela citou lá em cima, certo? Isso muita gente já faz no Enem, né? O texto cíclico. Eu cito uma obra, eu cito um filme, eu faço uma citação, eu coloco um discurso de autoridade e eu dou essa retomada na conclusão. Isso muita gente já faz. Posso fazer na redação do SSA? Pode. Mas como o nosso foco aqui é falar de título, aí a gente vai para a sacada genial dessa redação. Olhem o título. Jovens, 2 pontos. Os protagonistas de um mundo admirável. Aí você podia olhar só para o título e dizer que coisa tão, não sei, talvez ela queria trazer um contexto mais literário, né? Não gostei. Mas quando você pensa que o mundo admirável, não é porque ela está falando de um mundo encantado, de tudo rosa, brilhante e bonito. Ela está fazendo referência ao livro. Então, olha que genial. Ela colocou a obra na introdução, ela construiu todo os argumentos dentro do texto, levando em consideração o que os jovens faziam dentro dessa narrativa ficcional. Ela conclui dizendo que talvez, se os jovens forem protagonistas, eles vão conseguir organizar uma sociedade como no livro, e ela ainda traz isso para o título. Muito provavelmente ela deve ter titulado depois que ela fez a redação, mas isso foi muito legal, tá? Geralmente alguns professores dizem, não seja criativo no título, porque a gente fica com muito medo de como essa criatividade vai ser empregada no texto. Mas pensa bem, essa criatividade tem um fundamento. O que está no título foi citado dentro do texto. Deixa eu mostrar outro título aqui para vocês, né? Bem legal, que foi, por exemplo, esse aqui foi Juventude Mulan. Aí
É bom mostrar a vocês que a folha, essa é a folha de redação do SSA, ela tem um espaço para o título. Você não vai no Enem, como você faz no Enem, se você quiser colocar título, usar a linha 1. Tem um espaçozinho aqui para o título, para você colocar, inclusive um espaço aqui limitado. Esse texto tirou 9,5, e aí o que aconteceu na introdução desse título? A pessoa colocou o clássico infantil Mulan, da Disney, aborda a história de uma princesa que questiona as imposições machistas da sociedade em que vive, disfarça-se de homem e, é, e entra, acho que, para o exército, mesmo sendo muito jovem. Uma série de transformações nas regras do seu país, né? Vai dizendo que ela vai interferir numa série de mudanças. E aí a obra está na introdução. Lá no final, na conclusão, você vai ver mais uma vez que essa conclusão é bem pequenininha, ela só sintetiza aquilo que foi dito dentro da redação. Essa conclusão diz, né? Portanto, infere-se que a juventude tem um papel fundamental na formação de uma sociedade mais justa. Provavelmente ela deve ter afirmado isso dentro dos desenvolvimentos. Assim, é importante que a alienação desse grupo seja combatida. Muito provavelmente foi falado em alienação em alguns dos desenvolvimentos. Para isso, é necessário evitar o uso excessivo de redes sociais. Provavelmente ela deve ter falado sobre isso, ela, ele, a fim de resgatar o protagonismo histórico dessa parcela da população que, assim como Mulan, deve lutar por justiça. Mais uma vez, a gente tem aquele texto cíclico que começa com uma discussão, muito provavelmente construiu a argumentação com base nisso, e finaliza citando a obra novamente. Não é um modelo, né, pronto, é uma estratégia argumentativa. Você vai seguir se você tiver talento para fazer isso aqui. Vou mostrar outro texto para vocês, que, na minha opinião, também teve um título muito criativo. Dessa vez não está relacionado nem a um filme, e nem a uma série, e nem a um desenho. Está relacionado a uma música. Nessa introdução, foi citado a música Como os Nossos Pais, inclusive atribuída ao cantor correto, né? Porque como a música ficou muito conhecida na voz de Elis Regina, muita gente atribui a Elis Regina. Elis Regina era só intérprete. A canção, como Nossos Pais, é do cantor cearense Belchior. E aí a introdução diz o seguinte, deixa eu ver se eu aumento, porque eu gostei muito dessa redação. Mas a gente vai aumentando, vai perdendo um pouco do... Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aspas. Kleber, quando a gente vai citar letra de uma canção, é importante que a gente destaque um trecho da canção, só se esse trecho ele foi importante para a construção da sua argumentação. Pensa bem, vê como esse texto aqui foi genial. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A letra da música, como os nossos pais, do célebre, eu sei que essa coisa do célebre muitas vezes, quando eu encontro numa redação, é porque foi tirada de alguma redação nota 1.000, né? Eu não gosto muito desse julgamento de valor, apesar de eu achar que Belchior, de fato, é célebre, mas você pode dizer diretamente do artista brasileiro, do cantor brasileiro. Belchior retrata o engajamento que os jovens do modernismo, do movimento estudantil, desculpa, é, do protagonismo juvenil contra o regime ditatorial brasileiro possuía ao lutarem por uma sociedade mais justa, né? Então, ela faz com que o corretor, ele faz com que o corretor seja coautor dessa informação. Porque, como aqui não está datado, vai do conhecimento prévio do leitor, do corretor, nesse caso, entender que a música ela é produzida muito próximo desse período em que os jovens foram protagonistas nos movimentos estudantis. Aí ela diz, ele, não obstante, com o advento cibernético e com o descaso do estudo do passado, o protagonismo dos jovens no contexto odierno apresenta-se de maneira mais passiva e heterogênea.
Nesse sentido, torna-se fundamental uma análise dos motivos e reflexos desse impasse na pós-modernidade. Uma construção muito parecida da estrutura que muitos estudantes consideram fazer no Enem. Então, não tem tanto segredo assim. Mas vamos para a conclusão mais uma vez, para a gente perceber que nessa conclusão síntese a gente vai ter um número maior de linhas, né? A gente vai ter 7 linhas, mas é porque houve uma tentativa de explicar com mais detalhes aquilo que foi colocado dentro da redação. Aí o candidato diz assim: portanto, com base nos argumentos supracitados, inclusive, eu sei que a redação tirou uma nota boa, mas você não precisa dizer argumentos supracitados. Você não precisa dizer. Com base nisso, com base nesses argumentos, nos argumentos supracitados, não é necessário fazer essa retomada, porque o corretor acabou de ler. Portanto, é notório que o arranjo do protagonismo juvenil na construção de uma sociedade mais justa encontra-se de uma maneira distinta dos momentos vividos anteriormente na história. Nesse sentido, urge, minha gente, use é urgente. É urgente, faz parte do vocabulário cotidiano de vocês. Urge é copiado de alguma redação. Você pode até usar urge, mas por que não usar urgente? Qual o problema de urgente? Urge, me perdi aqui, urge que os diversos estratos sociais encontrem maneiras e alternativas do uso do meio cibernético para engajar politicamente os jovens. E aí, no final, ele diz, né, de volta à construção de uma justiça de maneira análoga aos movimentos estudantis contra a ditadura militar, para que mudemos o mundo como os nossos pais. Aqui o autor se coloca dentro do texto, provavelmente deve ter perdido alguma pontuação, né? Porque tem aqui mudemos, e aí não é indicado para o texto dessa natureza, mas a retomada ela é muito interessante daquilo que foi dito lá na introdução, né? Quando ele fala da música de Belchior, e que a música retrata um período brasileiro em que os jovens se engajaram nos movimentos estudantis contra a ditadura, e também como a internet tem alienado alguns jovens que viraram, que não se importam mais com a força que a juventude pode ter nas intervenções das causas sociais. Eu até costumo dizer que hoje muitos de nós, porque até eu em algumas situações me coloco nesse grupo também, nós somos cyberativistas. Nós somos ativistas de sofá. Ficamos em casa, sentados na frente de uma tela ou na frente do celular, escrevendo textão para reclamar de várias coisas, mas quando é hora mesmo de agir, a gente se acovarda e continua em casa com esse nosso cyberativismo. Voltemos para o título dessa redação, que é o que nos interessa. Como os nossos pais. Eu, particularmente, ia não gostar muito, como professora que corrige redação em algumas bancas, eu não ia gostar muito desse título, não. Eu ia achar muito vazio, muito sem criatividade, mas aí, quando a gente vai ler o texto e a gente vê que o título dialoga com aquilo que foi citado dentro do texto, a gente entende porque esse foi um texto 9,5. Outro título, né? Esse aqui foi, ó, Protagonismo do Jovem na Construção de uma Sociedade Mais Justa. Foi um título muito óbvio, que muito provavelmente dialoga com aquilo que o candidato defendeu. Depois a gente tem O Futuro da Nação, 2 pontos, Geração Coca-Cola. E aí, eu não vou nem começar a ler, o que é que a gente vai entender? Você aí, que talvez gosta de rock anos 80, você que já ouviu falar de Renato Russo e Legião Urbana, eu que sou da geração, tenho 40 anos, sou dessa geração da música, geração Coca-Cola, de Legião Urbana, era a banda, assim, que a maioria dos jovens gostavam, e é uma canção que meio que dialoga com a juventude da época, mas que se transformou atemporal, né? Muitos jovens hoje gostam. Nesse caso dessa redação, né, o futuro da nação, 2 pontos,
Geração Coca-Cola, não, a música não foi citada na introdução. A música foi citada no desenvolvimento um. Na canção Geração Coca-Cola, da banda Legião Urbana, Renato Russo, seu cantor, precisa não, viu, minha gente? Acho que a pessoa fica tão insegura assim, de deixar tudo muito bem detalhado, não precisa você dizer seu cantor, não, né? Porque a gente entende que isso aqui é um conhecimento, como é que a gente chama? Geralmente a gente chama de um conhecimento, não é um conhecimento bem coletivo, é um conhecimento de domínio público, né? Você, estudante que nunca ouviu falar dessa canção, você está escutando coisas erradas aí, ou pelo menos você não precisa gostar, mas conhecer, porque faz parte dessa historiografia musical. A gente tem movimentos musicais que estão diretamente envolvidos com questões políticas, e quando a gente fala do rock anos 80, né, que o Brasil retomava essa coisa da liberdade política, depois da ditadura, muitos jovens, né, dessas bandas que nós temos até hoje, como Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, acho que Biquíni Cavadão também é dessa época, muitos jovens usavam a música justamente para mostrar esse protagonismo, para mostrar que estavam interessados nesse novo Brasil que se construía a partir daí. E aí ela diz, explicita em seus versos que após tanto se observar os mais velhos, cometemos erros. Os jovens amadurecem e estão prontos para modificar uma realidade injusta. E aí, depois ela também vai falar de Sartre e fazer essa analogia com a música de Renato Russo. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês é que o repertório que você usar dentro da redação pode te ajudar a construir o título se você tem muita insegurança de construí-lo. Como eu disse no início, geralmente a gente pede também que o estudante vá lá na conclusão, né, nas partes finais, e vejam palavras-chave para construir esse título. Porém, você já pode planejar esse título a partir do repertório que você escolhe para a sua redação. A necessidade de uma juventude vanguarda. E aqui, esse texto também trouxe muita coisa legal, como, por exemplo, começar falando sobre o Woodstock, que mesmo que você não conheça ninguém que fez parte, né, desse movimento hippie, você já viu alguma imagem, você já viu algum filme falar sobre isso, e é um evento cultural que dialoga muito diretamente com o protagonismo juvenil. E aí o texto é muito bem construído, traz um repertório muito legal. Inclusive, esse texto vai falar de um movimento também de jovens aqui no Brasil, que foi no impeachment do ex-presidente Collor, que foi um movimento estudantil, um movimento juvenil, que saiu às ruas para pedir o impeachment do presidente. E esse movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. Eu estou fazendo essa leitura para você, meu querido, minha querida que está aqui assistindo esse vídeo, para lhe lembrar que não existe repertórios que cabem em todos os textos. O seu texto vai se destacar se o conhecimento que você traz para dentro da sua redação de fato dialoga, de fato vai fazer com que o corretor vá para fora do texto, né, o que a gente chama dos pressupostos, para que é você testar a inteligência do corretor. Ele precisa ter um bom conhecimento de mundo para fazer essas relações extra-texto e entender que a sua redação de fato foi genial. Mas quando você coloca repertórios truncados, repertórios repetitivos, é como se o texto não tivesse sentido. Você acha que está bonitinho a construção, mas lembre-se que o texto, ele não se encerra só no que está aqui no papel. Um texto, dependendo da época em que ele é escrito, ele vai dialogar assim com o mundo lá fora. E aí, nessa redação, a gente tem como título a necessidade de uma juventude vanguarda, e ele vai falar, né, desses movimentos de vanguarda de jovens no mundo, como o de estoque, de jovens no Brasil, como os cara pintadas, e no final você vê de novo que é uma conclusão pequenininha, ó, né? E como ele também citou Paulo Freire, ele faz essa retomada aqui, dizendo que o mundo vai ter de voltar a uma juventude de vanguarda diante dos problemas, de forma que a sociedade seja mais justa,
como resultado. Cuidado também nessas frases finais da conclusão, porque eu sei que tem um monte de gente aí ensinando frases já pré-fabricadas, e às vezes tu tá falando de carnaval e tu termina dizendo que a sociedade precisa ser mais justa. Se tu tá falando de carnaval, a sociedade precisa ser mais feliz, precisa ter mais carnaval para brincar, entende? E aí eu encerro por aqui essas nossas orientações, são orientações muito parciais, a gente precisava estudar essa construção, talvez, de forma mais aprofundada, mas eu tenho certeza que eu consegui te ajudar, tá bom? Então, um beijo para você, boa sorte, você que vai fazer o SSA domingo, e eu estou na torcida. Um beijo.